Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 18, verso 20. 20 e 21 nós vamos ler. Provérbios 18, 20 ao 21. Diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, eu quero te falar, há poder na confissão da palavra e há poder na palavra que é liberada, que sai da sua boca. Você crê nisso, irmãos? Eu falei semana passada que a vitória é do improvável. Mas uma das chaves da vitória, nós estávamos falando semana passada, lá no texto de 1 Samuel 14, nós estávamos falando que os filisteus não permitiam que Israel tivesse espada. A espada, Efésios 6,17, diz que coloca lá Efésios 6,17, só para a gente ler aqui. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, você precisa aprender a confessar a palavra. Que palavra, pastor? A palavra de Deus. Então, presta atenção, irmão. O que é a palavra de Deus? É o que Deus diz ao seu respeito. Sabe, eu fico vendo muitos irmãos tomando posse daquilo que o mundo fala, tomando posse daquilo que a circunstância fala, mas poucos irmãos tomam posse daquilo que a palavra de Deus diz. Se você está enfermo aqui hoje, eu quero declarar, a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si toda enfermidade e dores. Então a palavra diz que você está curada. A palavra diz que você é próspero. A palavra diz muitas coisas a seu respeito. Então você deveria abrir a boca para confessar a palavra. Porque não existe palavras neutras. Sabe, não existe palavra neutra. Você é aquilo que você fala. Você é aquilo que você declara a respeito da sua vida. Isaías 55, não precisa abrir lá, diz o seguinte, que a palavra que sai da sua boca, ela prospera em tudo que for enviada. Então, ou seja, toda palavra que sai da minha boca prospera. Às vezes eu fico olhando os irmãos falando palavras ruins, palavras negativas, murmuração, reclamando, falando coisas. Eu mesmo já me peguei falando coisas. Eu lembro que teve uma fase na minha vida, eu ficava falando muito assim, eu tô cansado, eu tô cansado, eu tô cansado, eu tô cansado. E eu me incomodei, porque eu percebi que aquilo não era algo de Deus. Não era um cansaço físico. Era um cansaço espiritual que o diabo tá querendo, um ataque que eu tava sofrendo. Então eu tava dirigindo, nossa, eu tô cansado. Eu tava em casa, nossa, eu tô cansado. E um dia eu falei, Senhor, isso tá legal. Eu não sei por que eu tô falando isso. E eu parei de falar, falei, eu tô renovado, eu tô bem, eu tô forte, eu tô firme. Eu comecei a declarar outro tipo de palavra. Então, o mundo espiritual não tem tempo. Às vezes tem palavras que você lançou sobre a tua vida que elas estão percorrendo os tempos. Então, toma muito cuidado com o que você fala. Tudo que você fala vai produzir um resultado. Tudo aquilo que sai da sua boca vai produzir um resultado. Então significa que você vai comer daquilo que você fala. Provérbios 12:14 diz o seguinte, Provérbios 12:14, olha só que interessante. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Ou seja, você come pelo fruto da sua boca. Não é que você usa a boca para comer, mas você come daquilo que você fala. Você come daquilo que você libera. Você come daquilo que você profetiza. Você come daquilo que você fala diariamente. Por isso, comece a falar coisas boas ao seu respeito. Isso não é confissão positiva, não é sechonoye. Não, isso é a palavra de Deus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Declare isso. Eu estou passando eu estou passando pela circunstância, eu declaro, eu posso vencer isso, eu posso passar por essa situação. Então você é o que você declara, você é o que você fala. As nossas palavras, então, elas vão definir o curso da nossa vida, elas vão definir para onde nós vamos. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você quer saber aonde você vai estar daqui 5 anos? Você já parou?
Ah, não, pastor, eu não projeto. Você deveria projetar. Mas você quer saber como vai ser sua vida lá na frente? Faz um teste. Ouça o que você está falando. Porque não tem como você falar hoje, estou em depressão e ter alegria amanhã. Não tem como você falar hoje, ah, é tudo sofrido, é tudo uma angústia, e você ter vitória lá na frente. Por quê? Porque o diabo vai pegar essa situação que você está passando, ele vai jogar e ele vai colocar um fardo pesado na sua vida, ele vai colocar uma corrente, um grilhão no seu pescoço e você vai andar. Aí tem pessoas que falam assim, não tem jeito de vencer. Eu nasci para viver essa vida. Eu nasci para não me casar, eu nasci para não ter uma família, eu nasci para viver pobre, não tem como mudar essa situação. Quero te falar, irmãos, isso é um pensamento do inferno. Sabe por quê? Porque agora você é uma nova criatura, você tem o DNA de Cristo correndo nas suas veias, você tem o sangue real sobre a tua vida, você é sacerdócio real. O que quer dizer? Você é sacerdócio, mas há realeza sobre a tua vida. E não existe um rei pobre, não existe um rei. Um rei, ele governa, ele lidera. Eu quero declarar, você vai governar sobre as suas emoções, sobre as situações, sobre as circunstâncias, e você vai ter vitória sobre elas. Agora, você precisa ouvir. Sabe por quê? Porque se você falar de derrota, você nunca vai ter vitória. Imagina só, você entrar numa competição e começar a falar, eu vou perder, eu já perdi, não tem como. Você vai entrar e o resultado qual vai ser? Derrota. Você pode olhar quem vence, os olhos dele brilham, eu vou vencer isso. Eu vou chegar em primeiro, eu vou chegar no prêmio, eu vou ter a recompensa, eu treinei, eu fiz a minha parte, eu estou preparado, eu vou chegar. Ele não entra como um derrotado. Você não pode ter sucesso se você só fala de fracasso. Você não pode ter vida se você só prega sobre morte. Tudo que você fala é morte. Sabe, tem irmãos que só abrem a boca para falar de morte. É só reclamação, é só murmuração, só falam coisas relativas à morte. Sabe, quando você abrir a tua boca, ainda que você não esteja vivendo o que você está falando, mas declara, não sou eu, mas é a palavra de Deus que diz, a palavra que diz que eu vou ter vida em abundância. Por isso eu declaro, eu vou viver uma vida abundante, eu vou viver uma vida cheia de vitória e de conquista. Agora, 2 Coríntios 4,13, o que você precisa fazer, irmão? Você precisa crer e depois confessar aquilo que você crê. Paulo diz o seguinte, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Repete comigo, o espírito da fé. Qual que é o espírito da fé? É o evangélico? Da videira? Não, o espírito da fé é crer. O que é fé? Fé é crer no invisível. Fé é crer nas coisas que não existem. Então, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. O que é isso? A palavra diz, a palavra está escrito. Então pode voltar lá rapidinho. Diz o quê? Eu criei. Continuando, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Quantos creem que Deus tem uma vida sobrenatural, abundante para você? Você deveria declarar isso. Irmãos, eu percebia uma mudança, né? Estou percebendo uma mudança no meu corpo. E aí, cada vez eu percebo meu joelho doendo um pouquinho mais. E aí eu estava treinando na academia, eu falei, puxa, meu joelho está pegando aqui. Eu fui treinar a perna. Mas, sabe, eu não fico falando, assim, meu joelho, ai, minha família tem osteoporose, eu tô morrendo de osteoporose, meu Deus do céu, e agora? Eu não vou mais andar, eu não vou mais caminhar, ai, que vida! Não, eu falo, meu joelho, seu joelho, receba a vida de Deus, eu sou curado, eu não tenho osteoporose, eu não tenho nada! Eu posso até ter, mas eu declaro que eu não tenho, porque nos céus eu não tenho, eu sou a imagem de um Deus poderoso, de um Deus sarado, de um Deus curado, eu não tenho enfermidade.
a enfermidade pode estar lá. O joelho dói. Há sinais, amém, irmãos? Há sinais, mas eu declaro, não é aquilo que eu estou sentindo, é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu creio. Então, creia e confesse. Colossenses 2,6, olha só que interessante aqui, eu queria só, Colossenses 2,6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você recebeu Jesus na sua vida? Como que foi, irmãos? Romanos 10,9. Se confessares com a tua boca, como que você recebeu Jesus? Confessando com a sua boca. Então diz que eu recebi Jesus confessando com a boca. Aqui está dizendo o seguinte, ora, pode voltar, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Se eu recebo Cristo pela boca, eu devo andar pela boca. Como assim, pastor? Que loucura é essa? Eu tenho que andar naquilo que eu falo, naquilo que eu prego, naquilo que eu libero da minha boca. Então, se o maior milagre da sua vida foi a salvação que te transportou do império das trevas para o reino da luz, foi a salvação, o maior milagre, você conseguiu como o maior milagre? Crendo, confessando com a sua boca. Por que que um carro, uma casa, um prédio novo, eu tenho que dinheiro? Por que as outras coisas eu tenho que fazer alguma coisa para conseguir? Tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, vem pelo poder da confissão da palavra de Deus. Eu creio no Senhor Jesus, eu sou salvo. Eu creio em Jesus, por isso eu creio que eu vou ter tudo aquilo que Ele separou para mim, tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário para mim. Eu creio que esse ano eu vou comprar minha casa, eu creio que esse ano eu vou trocar meu carro, eu creio que esse ano eu vou casar, eu creio que esse ano eu vou viver o melhor ano da minha vida. Toda virada de ano eu falo, esse será o melhor ano da minha vida. Pastor, você é muito positivo. Não, a palavra de Deus diz que o melhor ainda está por vir. Presta atenção, o melhor ainda está na sua vida. Você está aqui, você está animado. Nossa, que vida maravilhosa. Mas não se compara, Deus tem coisas melhores para você ainda. Vai acontecer, aleluia. Vai acontecer na sua vida. Então você precisa confessar, você precisa crer, você precisa falar. Sabe, eu gostei muito da oração do Jorge. Eu achei ela tão simples, até mandei para o pastor Ezequiel, mandei no grupo. E eu tinha percebido algo que ele falou, eu falei assim, isso é oração de criança. Mas não é oração de criança porque ele não sabe orar, é oração de criança que crê. A palavra de Deus diz que nós temos que ser como criança. E aí parou tipo uns 15, 20 em frente ao prédio ontem. E aí o cara falou, vamos orar. Eles impuseram a mão pro prédio. E aí o Jorge começou a orar. E aí ele orando lá, falou, Senhor, tal, esteja à frente desse prédio, nós declaramos que esse prédio é nosso, e assim será. Ele nem falou em nome de Jesus, e assim será, algo nesse nível. Por quê? Ele já declarou, é nosso, é nosso, é nosso. Ele já declarou, declare, a vitória já é sua, a bênção já foi liberada, aquilo que você precisa já é seu, toma posse disso, já é seu. A única pessoa que pode reter isso é você, nem o diabo pode reter, porque o diabo já está debaixo dos seus pés, nem ele pode reter. Tiago 3,4, abre lá, Tiago 3,4. Olha que interessante, o poder da sua palavra, o poder da sua boca. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Sabe, a gente usa esse texto para falar de fofoca na igreja. Eu não quero falar de fofoca. Isso é tão pequeno.
Quero te falar o seguinte, que a sua língua, um pequeno órgão, ela pode direcionar a sua vida. Ou seja, a sua vida pode direcionar você para o fracasso, a sua língua, para o fracasso, para a derrota, para a morte. Mas a sua língua também pode te levar para a vida, pode levar para o sucesso, pode te levar para a vitória, pode te levar para a multiplicação. O poder está na sua língua, naquilo que você fala. Nós vamos batizar 5 por célula, isso vai ser pouco, amém, irmãos? Mas você olha hoje e fala, como, pastor, isso? Como pode acontecer isso? Vai acontecer. Eu vou te falar uma coisa que, vou confessar aqui. Desde quando eu fui lá no pré, o pastor tinha jogado um valor, eu falei, eu vou jogar outro valor. E eu quero fechar no valor que eu vou jogar, não do pastor Ezequiel. E aí, chegando lá, foi inacreditável, porque o valor era 10 mil. E aí, eu chegando lá, o cara falou para mim, estava falando, vai ter umas alterações, algumas alterações. O que são essas alterações, irmãos? Cara, quando ele falou isso, eu falei, meu Deus do céu. Por quê? O terreno de trás do prédio, o prédio, ele é um prédio grande, mas o terreno de trás dá em torno de 890 metros quadrados, é um 10 por 80, 80 e pouco. Aí ele falou assim, ó, o cara aqui do lado quer construir um galpão agora, ele quer aumentar a empresa dele, ele quer construir um galpão. Então, provavelmente, esse terreno aqui, tô aceitando para ele, vai ficar de 500 metros, de 400 a 500 metros quadrados. Esse prédio todinho tem 500 metros, não tem 500 metros, eu acho, esse prédio todinho. Aí ele estava falando lá, falou assim, ó, vai ficar 500 metros quadrados, ele vai fazer um muro lá, construir o galpão dele. Eu falei, ah, é? Aí ele fala assim, aí vai ter uma alteração no aluguel, nós estamos mudando o aluguel para 6 mil. Foi o que eu queria, 6 mil. O pastor falou 7, falei 6 mil. Eu falei assim, se você parar para analisar, Deus começou a prover algo, irmãos. Deus começou a prover algo. Eu queria 6. Era 10. Alguém, o cara do lado, quer uma parte. E aí, vai ficar uma parte para nós, de 500 metros quadrados para construir. E aí o cara fala assim, por causa disso, eu vou colocar no valor que eu já tinha colocado diante de Deus. Aí eu falei assim, eu só tô percebendo. E quando eu fui lá, irmãos, cara, eu visualizei. Eu já fui em muitos prédios olhar, mas eu não visualizei como eu visualizei lá. Eu olhei e falei, ó, aqui é um espaço de convivência, vai ter uma cantina legal, tal, não sei o quê. Aqui vai ser a passagem, aqui vai ser isso, isso, isso. Eu comecei a visualizar e desenhar. Sabe por quê? Porque eu falei que era 6. Falei na minha casa, não falei, eis que te digo, Senhor, não. Falei, Senhor, eu sabe na nossa situação, pelo menos 6, seria 6. E quando eu fui ver o mercado, eu joguei 6 também. Falei assim, vai ser 6, não foi. Lá o cara falou, vai ser 6, ok? Então assim, olha o poder de quando você fala algo. Olha o poder quando Deus libera algo sobre a sua vida, quando você libera a palavra de Deus, quando você está fazendo a obra e você está pregando a palavra. Você não precisa nem negociar. Olha, eu vou jogar para mesa agora. Mas você não precisa nem negociar. Por quê? Porque Deus já está negociando. Eu quero te falar uma coisa, quando você abre a sua boca, a palavra vai, e junto com a palavra vai aquele que do céu liberou a palavra sobre a tua vida. E aí você está dormindo, e aí aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Você está dormindo, você está roncando, está babando na sua casa, mas os céus estão trabalhando ao seu favor por causa da palavra que foi liberada. Deus tem um compromisso com a palavra dele. A palavra que sai da sua boca, ela vai prosperar em tudo que foi enviada. Você falou, os céus começou a trabalhar. Eu quero declarar, se você falar a palavra de Deus hoje, começar a profetizar, começar a liberar a palavra, os céus vão começar a trabalhar em seu favor. Sabe o que acontece?
Quando você não vê resultado, você para de falar. Você para de falar. Você parou de falar. Você quer tanto, mas você parou de falar. Parece que você não quer. Ana queria ter um filho, ela chorava. Ela chorava. Porque ela queria aquele filho. Deus deu. Sabe, irmãos, fala, fala, fala. Creia contra a esperança. Fale quando você não tiver nenhum sinal acontecendo, porque Deus vai fazer na sua vida. Então, quem limita você não são as circunstâncias, não são os problemas. Quem limita você é a sua boca. É aquilo que você fala, é aquilo que você prega, é aquilo que você profetiza, porque a sua língua é um leme. Você está direcionando a sua vida para a derrota. Eu fui muito constrangido terça-feira. Terça-feira, irmãos, eu estava... quando eu erro, e o Espírito Santo me corrige, eu falo na hora. Tá falando com o Cauã aqui, ó. Mano, eu falo na hora, porque o Espírito Santo falou algo. Quando ele fala algo, eu falo na hora. Os irmãos não têm maturidade para isso. Eu tenho maturidade para entender quando eu erro. Eu estava lá, eu vim de São Paulo, a irmã me ligou, falou, pastor, aí já tinha combinado comigo alguns dias antes. Falou, pastor, eu preciso do senhor, terça-feira, 5 horas da tarde, queria que você, eu precisava do senhor e da pastora. Eu falei, não, beleza, tá, 5 e pouco da tarde, beleza. Depois eu te falo. Tá certo. Eu tava vindo, e aí ele me ligou e falou assim, ó, pastor, nós estamos aqui na Hyundai, na destaque. Era a véspera do meu aniversário, irmãos. O que eu pensei no meu carro, irmãos? Aleluia! Até que enfim eu vou ser honrado! Mas aí ela falou assim, ó, tô aqui na Hyundai. Aí eu falei pra pastora, eu falei assim, será? Aí eu canto aquela música, bem na minha vez. E aí, irmãos, o irmão tirou um carro zero. Ele já tinha falado que ele ia comprar aquele carro, ele tinha comentado comigo, mas o carro dele era um carro novo. E aí ele foi trocar de carro. Aí chegou aí, pastor, olha a bênção, né? E aí, por infelicidade minha, era um BYD. E aí, domingo passado, ou retrasado, eu ministrei algo, eu falei algo aqui de culto. Que eu tinha ido com meu filho na BYD, vi os carros, entrei em carros de 800 mil reais, de 1 milhão, entrei em vários carros, mas meu prazer não estava naquilo, meu prazer tá quando eu vejo a placa, bem-vindo a Caraguatatuba. Tem alguma coisa de errado nisso, irmãos? Não. Aí conversando com a irmã, falou, pastor, eu ia contar domingo, mas domingo o senhor falou, foi na BYD, e o senhor falou que o seu prazer não está nessas coisas. Eu fiquei constrangida de falar que eu tinha comprado carro novo. Você percebe como uma palavra liberada aqui trouxe... A irmã estava feliz de contar para mim. Só porque algo que eu falei, ela falou, eu não quero mostrar que isso alegra meu coração. Porque isso não alegra, é uma vitória. Eu falei, não, está certo. Deus tem o melhor para sua vida. Então, aí o Espírito Santo falou assim, você precisa parar de limitar aquilo que eu vou fazer. Na hora, lá dentro da agência, o Espírito Santo já soprou no meu ouvido. Falou assim, ó, por quê? Porque, irmãos, às vezes, talvez eu pense que eu não... Já aconteceu. Não vou liderar ninguém que tem um carro de 300, 400, 500 mil. Eu estou pregando isso. E eu estou falando isso. Porque eu falo essas coisas. Mas eu quero te falar. Deus tem muito mais para as nossas vidas. Então assim, aí eu percebi que eu preciso mudar minha pregação. Eu percebi algo. Tá tudo certo eu falar. Mas tá errado eu falar, ó. Ah, isso daqui não. Não. Isaías 1,19 diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. Qual é o resultado disso? Eu tava passando de carro ali no centro, passou uma Ferrari. Eu falei, os membros da minha igreja vai ter uma Ferrari, eu vou ungir uma Ferrari ainda. Ah, pastor, Deus não se preocupa com essas coisas. Deus não tem isso para nós. Irmãos,
Deus tem muito mais do que você imagina. Você só precisa o quê? Liberar a palavra. Às vezes eu, como pastor, creio que eu vou ter irmãos com bicicleta nova. Eu, como pastor, creio que vou ter irmãos com carros velhos, que trocam de carro. Não. Nós vamos ter o melhor dessa terra, sim, quando nós estivermos aqui. É lógico que isso não vai entrar no nosso coração, não vai contaminar o nosso coração, mas é uma parte da palavra. Você é o que você prega, você é o que... Então eu quero declarar, eu quero tirar todas as barreiras da sua vida. Você vai prosperar de forma indeterminada. Você será colocado nos melhores lugares. Deus não vai te dar apenas uma casa no Travessão, no Pegoré. Deus vai te dar casa na Tabatinga, no Mar Verde, nos melhores lugares. Amém, irmãos? Aleluia! Então, você é o que você fala. Se você fala de vitória, com certeza haverá vitória na sua vida. Se você fala de abundância, com certeza haverá abundância sobre a tua vida. Aleluia! Efésios 4:29, vou te dar só alguns conselhos, estou terminando, vou dar alguns conselhos aqui. Efésios 4:29 diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas às vezes a gente entende palavra torpe como palavrão. Mas eu quero te falar uma coisa, palavra torpe nem sempre é palavrão, é palavra maledicente. Quando Deus colocou o povo, estava tirando o povo do Egito, ele mandou os espias espiarem a terra. E sabe qual foi o relatório deles? Que a terra era de gigantes. Que a terra era boa sim, mas a terra era a terra que devorava as pessoas. Ou seja, Deus deu, mas eles falaram mal sobre aquilo que Deus deu para eles. Quero declarar o primeiro conselho: abençoe a você mesmo, abençoe a si mesmo. Então, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação. Não confesse coisas negativas, não fale a respeito de você coisas negativas. Declare, se falta mudança, declare: Deus vai mudar meu coração, Deus vai transformar meu coração, eu vou entender e eu vou avançar em nome do Senhor Jesus. Então presta atenção, você prega primeiro para você, depois você prega para os outros. Você é o primeiro a ouvir a palavra que sai da sua boca. Então declare palavra de Deus sobre a tua vida, declare: vai acontecer. Nós estamos chegando no jejum de 21 dias, amém, irmãos? Qual que é o tema do nosso jejum? A restituição financeira. Você crê que Deus vai restituir financeiramente a sua vida? Então, antes dessa unção, o que eu ouço os irmãos? Olha como que é terrível. Nós falamos de ir para a conferência, tem que pagar, porque não paga 15 mil no espaço. Qual é a primeira coisa que os irmãos falam? Fala para mim qual é a primeira coisa que os irmãos falam. Ontem eu cheguei no evento dos jovens lá na escola. Não tinha nenhum carro, irmão. Lotado de bicicleta. Nada contra a bicicleta. Mas sabe por que não tem carro? Porque os irmãos não têm nem dinheiro para ir na conferência. Quanto mais vai ter dinheiro para ter um carro. Você percebe que você é o que você prega? Eu tinha em torno de 90 jovens lá em Mauá. E eu ia no culto deles, não tinha carro. E eu comecei, às vezes eu pregava para eles e falava assim: vocês vão declarar, vocês vão ter carros. Melhores carros. Irmãos, passou em torno de um ano. Se é no culto dos jovens, tinha 12 carros, 15 carros. Eu estava conversando com meu filho, mês passado. Só a entrada lá da igreja dos jovens, você sabe quanto que é a entrada só de jovens, irmãos? Porque jovem não tem dinheiro, não é isso que você ouve? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Jovem é pobre. A entrada dos jovens na igreja é 30 mil reais, em torno de 300 e poucos jovens. É muito alto. Mas por quê? Porque foi pregado, foi liberado, foi falado. Quem está na frente entendeu. E ele fala aquilo que a palavra de Deus diz. Eu quero declarar:
Toda palavra de pobreza sobre a tua vida caiu por terra em nome de Jesus. Você é próspero, não por causa de você, mas por causa do Senhor que entrou na sua vida. Quando o Senhor entra na sua vida, a sua vida é transformada, a sua vida é mudada, o estágio da sua vida é mudada, as estações da sua vida é mudada. Aquilo que era destruição se torna edificação, aquilo que era morte se torna vida, o que era pobreza se torna prosperidade sobre a tua vida. Então não verbalize o negativo, confesse a palavra de Deus. Segundo conselho, fale antes de ver. O que você quer que Deus faça na sua vida? Feche seus olhos. O que você quer que Deus faça na sua vida? Comece a visualizar. O que você quer agora? Talvez vendo uma casa, um carro, um marido, uma esposa, filhos. Comece a visualizar uma nova oportunidade de emprego. Comece a visualizar o que você quer ver. A cura. Visualizou? Olha para mim. Comece a falar isso agora. Comece a declarar isso todos os dias da sua vida. Você acordou, comece a declarar isso. Você vai dormir, declara. Durante o dia, declare. Quando se levantar e encontrar isso na sua vida, declare isso. Creia contra a esperança. Estão falando que não vai dar certo, mas as pessoas falam: eu creio no que Deus diz que já deu certo, Deus diz que já foi liberado, Deus diz que já foi conquistado. Eu ando debaixo dessa unção, eu ando debaixo da palavra de Deus, eu creio e eu declaro. Então declare a palavra. Sabe quando foram chamar Jesus, que Lázaro tinha morrido? Qual foi o prognóstico? Lázaro morreu. O que Jesus falou? Lázaro, dorme. Todo o povo falou que Lázaro tinha morrido. Mas Jesus, ele não falou, ele não decretou que Lázaro morreu. Ele falou o seguinte: Lázaro está morto. Jairo falou: minha filha morreu. Foram chamar Jesus. O que Jesus fala? Ela apenas dorme. Ela apenas dorme. Eu vou lá para acordar ela. Eu vou lá para despertar ela. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, chegou a hora de você abrir a sua boca e começar a falar antes de ver. Eu criei, por isso eu falei. Eu criei, vai acontecer na sua vida. Por isso eu libero a palavra. Vai acontecer, eu creio, eu declaro e com certeza vai ser liberado sobre a tua vida. Fale, terceiro conselho, Joel, capítulo 3, verso 10. Olha só, fale contra as circunstâncias. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga ao fraco, diga o fraco, você é forte, não porque a força vem de você, mas a palavra de Deus diz que no seu momento de fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua vida. Por isso que quando você estiver passando por momentos de crise, de dificuldade, de fraqueza, tenha certeza, o poder de Deus está sendo liberado sobre a tua vida, para fortalecer a sua vida. Então, você pode até não se sentir forte. Eu sou fraco, mas o céu o Senhor está falando: levanta, você é forte, porque eu estou à sua frente, eu sou o seu escudo, a minha palavra é a tua espada. Libera a palavra e você vai ver acontecer. Quarto conselho, não diga o que sente, diga o que Deus diz. Isso aqui é muito importante. Jeremias 1:5, vamos ler Jeremias 1:5. Jeremias foi chamado por Deus, mas olha que interessante aqui, Jeremias, capítulo 1, verso 5. A equipe de louvor pode subir já. Jeremias 1:5 diz o seguinte: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Agora, olha só o que Jeremias diz. Olha só o que Jeremias diz. Ele diz o seguinte: então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma
Qual que era o diagnóstico de Jeremias? Eu não passo de uma criança. Deus está falando para ele: ô Jeremias, eu te constituí profeta entre as nações. Mas ele falava: eu não passo de uma criança. Meu irmão, Deus te falou, chamou para ter vida e vida em abundância. Mas você tem me falar que você é pobre, que você não tem jeito, que as coisas não têm jeito para a sua vida. Aí olha só, o verso 7. Mas o Senhor me disse: não digas. O Senhor está enfatizando: para de falar. Não declare isso. Não digas isso ao seu respeito. Não diga o quê? Não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Verso 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, presta atenção, ele está falando: eu sou criança, eu não tenho o que falar, eu não sei o que falar. O Senhor está falando para você hoje: para de falar isso, para de falar que você não sabe falar. Olha o verso 9, olha o verso 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. O Senhor vai colocar na sua boca as palavras dele. A palavra dele é que você vai vencer, é que você vai avançar e vai prosperar. Então, não diga o que você sente, diga o que Deus diz. Não diga o que os especialistas dizem, diga o que Deus diz. E por último, fale o que Deus falou, ok? Números 13 e 33. Ó, pega Números 13 e 32. Números 13 e 32. Olha só. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. Deus tinha dado uma terra para eles, mas todo o povo começou a falar mal. Infamar é falar mal. Lembra da palavra torpe? É infamar, é falar mal daquilo que Deus está te dando. Dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Deus estava falando que ia dar aquela terra, mas o prognóstico dele é uma terra que é devorada pelos seus moradores. Ou seja, Deus mentiu. Deus falou que a terra era nossa, mas Deus mentiu. Tem muitos irmãos que falam: Deus, o Senhor falou que ia me prosperar, o Senhor falou que ia fazer. Parece que o Senhor está mentindo para mim, o Senhor está me enganando. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Verso 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos. Essa era a visão deles. Jeremias se considerava uma criança, mas o povo aqui se via como que, irmãos? Gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Uma vez que eu me vejo como um gafanhoto, as pessoas vão me ver como um gafanhoto. Você é filho de Deus. As pessoas vão te enxergar como filho de Deus, como alguém abençoado. Então presta atenção, eles se tornaram aquilo que eles falaram. Sabe o que acontece aqui? Eles estão às portas de Canaã. Sabe o que acontece? Meia volta a volver. 38 anos de peregrinação. Porque eles falaram erradamente, erroneamente. Eles falaram daquilo que Deus estava dando para eles. Deus matou toda aquela geração no deserto. Toda aquela geração morreu. Sabe por quê? Porque para entrar na terra que manda leite e mel, somente aqueles que creem. Sabe por que tem muitos irmãos que estão mortos no deserto? Porque eles deixaram que as circunstâncias, que os ambientes falem a respeito deles. Eles ficam abrindo a boca para falar aquilo que o mundo diz, aquilo que a circunstância diz, aquilo que a crise diz. Sabe, Paulo
Paulo entrou na cadeia. E quando ele entrou na cadeia, ele não deixou a mente da cadeia tomar conta dele. Mas na cadeia, ele ergueu um altar de adoração ao Senhor. E à meia-noite ele começou a adorar, ele começou a louvar ao Senhor. E sabe o que aconteceu? E terremoto aconteceu naquele lugar. As cadeias se quebraram. Eu quero declarar sobre a tua vida. Chegou o tempo de você abrir a sua boca e liberar a palavra. Liberar a palavra que Deus diz a seu respeito. Porque o que Deus diz a seu respeito é grande, é poderoso. Você crê nisso?